Oi galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Vivian e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o crime de homicídio. Vai ser uma aula bem curtinha, mas você vai sair daqui sabendo o que é o crime de homicídio, quais são as modalidades, os modos, as formas que esse crime é cometido e quais são as penas aplicadas a cada uma dessas modalidades. Gente, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que é a lei que vai descrever o que é o crime. Então, basicamente, como que funciona? A lei descreve qual é a conduta, o que é feito que caracteriza um crime e qual é a pena aplicada. No Brasil, a principal lei que descreve os crimes é o Código Penal, porque a maioria dos crimes estão descritos lá, e o crime de homicídio está descrito no Código Penal. Mas se eu perguntar para qualquer um de vocês, eu tenho certeza que vocês vão saber me responder o que é o crime de homicídio sem mesmo ler a lei. Porque se eu perguntar para vocês, e o que é homicídio, o que é assassinato? Vocês vão responder, é matar alguém, matar um ser humano, não é? E é justamente isso que a lei prevê. Então, o crime de homicídio simples, que está previsto no artigo 121 do Código Penal, é basicamente matar alguém, pena 6 a 20 anos. Então, gente, vocês devem estar se perguntando por que crime de homicídio simples, porque o homicídio ele não é simples, pelo contrário, né? O homicídio é um dos piores crimes que existe, por causa disso ele tem uma das maiores penas. E você deve estar pensando, 20 anos é muito pouco. Realmente, talvez pode parecer, mas não é essa a maior pena que um crime de homicídio pode receber, não. A gente vai ver que o crime de homicídio simples não está ligado ao fato de ser um crime simples, mas sim para diferenciar das outras formas que o crime de homicídio pode ser cometido. Então, a gente vai ver que a gente tem no Código Penal o crime de homicídio qualificado. Então, o que vai ser o homicídio simples que a gente falou lá, matar alguém, pena de 6 a 20 anos? Vai ser tudo que não for o crime de homicídio qualificado ou o homicídio culposo, que é o que a gente vai ver depois. Então vamos começar agora estudando, entendendo o que é esse crime qualificado que vocês tanto escutam falar nas televisões por aí. O crime triplamente qualificado. Vai ser condenado ao crime qualificado por motivo torpe. Enfim, vamos entender isso. Então, gente, quando o crime for cometido mediante algumas circunstâncias, a gente vai dizer que ele é qualificado e a pena dele vai mudar, vai ser de no mínimo 12 e no máximo 30. Então, quando o crime de homicídio for cometido mediante pagamento, promessa de recompensa ou outro motivo torpe, ele vai caracterizar a primeira qualificadora. E esse crime, essa primeira qualificadora é que a gente conhece como o crime de homicídio mercenário. Na área do direito a gente fala muito disso, porque o que acontece? O nome mesmo diz, a pessoa vai matar outra pessoa para receber um pagamento, para receber uma recompensa. Só que os crimes que vão se encaixar nessa qualificadora não necessariamente são só esses, quando alguém receber um pagamento ou tiver uma promessa de recompensa, porque a lei ela fala assim, ou outro motivo torpe. Ou seja, ela deu alguns exemplos do que é motivo torpe para ela, que é tipo, receber para matar alguém, uma recompensa para matar alguém. Só que existem outras hipóteses que a lei não consegue prever todas. Mas o que é um motivo torpe? É um motivo desprezível, um motivo que revela um grau de depressividade, um grau de falta de caráter, de valores morais muito grande da pessoa que cometeu o crime de homicídio. Vocês concordam que alguém que recebe um pagamento para matar alguém é uma coisa muito desprezível, né? Então, qualquer outra situação que também seja igualmente desprezível vai caracterizar essa primeira qualificadora. Um bom exemplo que a gente tem sobre isso é o caso da Suzana Richthofen. No caso dela e dos irmãos Cravinhos, incidiu essa qualificadora na pena deles, porque eles receberam algum pagamento ou promessa de recompensa? Não, ninguém prometeu que ia pagar eles, ninguém pagaram eles antes de cometer esse crime. Porém, o motivo foi torpe igualmente, porque eles tinham a intenção de pegar a herança dos pais dela, eles tinham a intenção de continuar um namoro que os pais não permitiam. Então, vocês concordam que o fato deles terem matado por isso é torpe, da mesma forma, é um motivo desprezível? Tanto é que até hoje é um dos crimes mais conhecidos no Brasil e que causa maior comoção nacional.
A próxima qualificadora é por motivo fútil, e o motivo fútil, gente, é aquele motivo muito pequeno, aquela coisa assim que você olha e fala assim, totalmente desproporcional, que não é motivo para alguém matar outra pessoa. Que é muito comum isso acontecer, por exemplo, nos casos de briguinha de vizinhos, briga de trânsito. Então quem é irritadinho aí, gosta de sair brigando, fique ligado, que é muito fácil cair nessa qualificadora, porque o motivo fútil é justamente isso. Infelizmente tem gente que mata por causa disso. Levou uma fechada no trânsito. Esbarrou em mim na boate. Então, isso tudo vai cair na qualificadora e vai receber uma das piores penas no Brasil se alguém matar alguém só por causa de uma coisa tão pequena, de uma coisa que não justifica uma morte. E a nossa terceira qualificadora é o emprego de veneno, quando o homicídio é cometido com emprego de veneno, com asfixia, fogo ou explosivo, ou outros motivos parecidos com esse. Vocês estão vendo que o código, nessas qualificadoras, ele dá alguns exemplos pra gente do que vai caracterizar a qualificadora do crime, mas ele deixa em aberto, porque não tem como ele dizer tudo que vai se encaixar ali. Por exemplo, nesse caso aqui, ele fala outro meio insidioso, cruel ou que possa resultar perigo comum. Nesse caso, o insidioso quer dizer enganoso. Então, o exemplo que o código deu foi o veneno. Mas só que, por que o veneno? É um meio enganoso de matar alguém. Vamos supor que o Tício quer matar o Mévio. O Tício, gente, o Mévio, são personagens muito conhecidos no mundo do direito e agora vocês vão conhecer também, porque eles vivem cometendo crimes por aí. Então, o Tício vai matar o Mévio e o Tício decidiu que vai matar o Mévio colocando veneno no café do Mévio. Então, o Mévio, sem saber dessa história de veneno no café dele, vai lá e toma o café como se estivesse tomando um café normalmente e vem a morrer porque o café estava envenenado. Vocês concordam que é um meio enganoso? O Mévio nem imaginou que teria um veneno no café dele. Outro modo enganoso também, que não está descrito na lei, mas que a gente vê pela circunstância do caso que é enganoso, é, por exemplo, cortar o freio de um carro. A pessoa não está sabendo, né? Está achando que o carro dela está normal, mas alguém foi lá, mexeu, cortou os freios, e a pessoa sai para dirigir o carro dela normalmente, e quando vai precisar acionar os freios, não consegue, e vem, bate, e vem a morrer. Vai incidir também essa qualificadora, apesar de não estar expresso na lei, a lei falou outros meios enganosos. Isso é um exemplo de meio enganoso. Cruel, crime cruel. A lei dá os exemplos pra gente do uso do fogo e da asfixia. Isso aí todo mundo concorda, que é uma das piores mortes que pode existir, é uma morte muito cruel. Então, outras situações, por exemplo, ser uma tortura, sair cortando a pessoa aos poucos para ela ir morrendo aos poucos, também vai encaixar no meio cruel, apesar de não estar expressamente escrito aqui. E por último, esse resultado de perigo comum, o que a lei quer dizer é basicamente que quando o crime for cometido de uma forma que possa causar um perigo, possa afetar outras pessoas, inclusive correr o risco de matar outras pessoas. O exemplo que a lei dá pra gente é do explosivo. Vocês concordam? Vamos supor que não deu certo. O Tício não conseguiu matar o Mévio colocando um veneninho lá. Aí ele resolve assim, não, agora vou resolver a situação de vez, vou colocar um explosivo na casa do Mévio, que aí vai explodir tudo e aí não tem como ele escapar. Aí o Tício vai lá e coloca o explosivo. Só que na casa do Mévio mora a esposa dele, os filhos dele. Então o Tício tá colocando não só o Mévio em perigo de morrer, mas a família dele também. Ou seja, aí vai qualificar o crime também. E nesse caso a gente pode dar outros exemplos que não estão expressos à lei, como uma inundação, por exemplo. Encher um local fechado de água, o objeto do homicídio vai estar lá, mas pode ter outras pessoas lá também. Então esse crime vai acabar atingindo várias pessoas. A próxima qualificadora é de traição emboscada, outro meio que dificulte a defesa da vítima. Não tem muito o que explicar nisso aqui, né, gente? É muito claro. A lei, ela está levando em consideração quando a vítima não tem nem chance de se defender. Que ela foi enganada a tal ponto que ela não tem chance de se defender. O traição aqui, vocês têm que tomar muito cuidado. Traição não quer dizer nada de adultério, de trair marido, trair namorada, nada disso. Traição é nesse sentido de traiçoeiro, por exemplo. Alguém que vai lá e atira pelas costas,
que vai e dar uma facada pelas costas, você concorda que a pessoa que foi a vítima não teve nem chance de se defender? Porque ela foi atacada de forma inesperada, de forma surpresa. Então, vai incidir essa qualificadora sempre que a gente vê que a vítima não teve nem chance, teve esse elemento de surpresa, pegou ela de surpresa, pá, morreu, ela não teve nem chance de se defender daquele crime. A quinta qualificadora, gente, são 7, nós já estamos na quinta, estamos chegando no final, hein? A quinta vai ser quando o crime de homicídio ele é cometido para assegurar que outro crime, a execução de um outro crime, ou a impunidade de outro crime, ou a ocultação de outro crime. Então, essa qualificadora é bem claro. Uma pessoa está cometendo um crime e ela quer levar esse crime até o final, ou ela quer que esse crime fique oculto, mas tem uma pessoa atrapalhando que isso aconteça. E para garantir que esse outro crime saia até o final, que ocorra da forma que ela planeja, ela vai lá e mata, ou seja, comete um outro crime para garantir que o crime que ela estava cometendo chegue até o final, ou que ela não seja punida por isso. E a sexta qualificadora, gente, ela infelizmente é uma das mais conhecidas, porque estampa todas as manchetes dos nossos jornais aí diariamente, que é o feminicídio. E o feminicídio é muito importante entender o seguinte, que ele vai acontecer, vai caracterizar o feminicídio quando a mulher for assassinada em razão da condição de sexo feminino dela. O que isso quer dizer? Quando esse crime de homicídio acontecer nas relações de violência familiar, ou seja, aquela mulher que está apanhando do marido, que está sendo subjugada, está sofrendo uma violência todo dia ali, e o marido vem a matar ela. Ela foi, e isso por quê? Porque ele tem um certo desprezo pela condição dela do sexo feminino dela, pela condição dela ser mulher, de achar que ela tem que ser subjugada, que ela tem que obedecer, que ela tem que ficar ali sobre os domínios dele. Então, gente, sempre que acontecer isso, vai incidir a qualificadora do feminicídio e a pena é de 12, no mínimo 12 a 30 anos. E a sétima qualificadora é quando o crime de homicídio é cometido contra certos profissionais que nós possuímos na nossa sociedade, que são os integrantes das Forças Armadas, que é o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, contra policiais todos, seja policial civil, militar, federal, etc., contra bombeiros, integrantes do sistema prisional. Então, sempre que essas pessoas forem assassinadas, vai caracterizar essa qualificadora? Não necessariamente, vai depender se esse crime, né, se o homicídio, se o assassinato dessa pessoa foi cometido quando ela estava exercendo o trabalho dela. Por exemplo, o policial está ali numa investigação, numa perseguição ou algo assim do tipo, e aí ele é assassinado, vai incidir essa qualificadora. Ou se o homicídio ocorrer devido à função que essa pessoa exerce. Por exemplo, o policial nem está ali no ambiente dele exercendo a profissão no momento não, mas ele está investigando o Tício há muito tempo, já está quase descobrindo que o Tício matou o Mévio mesmo, e o Tício, em razão dessa função dele de policial, em razão dessa investigação que o policial está exercendo, ele resolve que vai matar o policial também. Então vai incidir essa qualificadora, porque o Tício matou ele em razão do trabalho que o policial exercia. E é importante a gente lembrar que essa qualificadora, ela também é extensiva aos familiares desses agentes. Então, por exemplo, se a esposa, ou companheira, filho ou parente de até terceiro grau de um policial, em razão da função dele, forem assassinados, por exemplo, o Tício não matou o policial, ele resolveu matar a mulher dele para se vingar dele. Aí vai incidir essa qualificadora, porque a esposa do policial morreu em função do trabalho que esse policial exerce. Então, gente, essas são as qualificadoras previstas no Código Penal. Então, sempre que um crime de homicídio for cometido mediante essas hipóteses que eu falei, que a lei deixa expressamente, ou de coisas parecidas com essa, vai incidir essa qualificadora e a pena vai ser de no mínimo 12 e no máximo 30 anos. E agora a gente vai falar do crime de homicídio culposo, que também é muito importante a gente estudar, porque a gente sempre vê em jornais ou mesmo em conversas cotidianas todo mundo comentando sobre isso, e eu sei que gera muita dúvida, porque
quando a gente pensa na culpa, na forma como a gente trata no dia a dia, ela é muito diferente do conceito, da ideia que ela tem no direito. Então, gente, a gente vai ver que quando a gente diz que o crime de homicídio é culposo, a gente quer dizer o seguinte, que a pessoa ela tem culpa pela morte de alguém, mas ela não tinha a intenção nem a vontade de provocar aquela morte. Então, a culpa aqui, ela é muito relacionada ao descuidado. E como que a gente vai saber que a pessoa foi descuidada? Ela não tinha vontade, ela não tinha intenção de praticar aquele crime. Mas ela foi tão descuidada que ela acabou praticando aquele crime. Esse descuido, a gente vai ver ele quando ele acontecer das seguintes formas: imprudência, negligência e imperícia. A imprudência, ela tem muito a ver com uma ação. Então, quando a gente vai dizer que houve um homicídio culposo em razão da imprudência, é quando a pessoa pratica uma coisa de forma impulsiva, sem pensar direito. Um bom exemplo disso é, por exemplo, o Mévio. Vamos voltar aqui para os nossos personagens clássicos. O Mévio comprou um carro novo, top, acabou de sair da concessionária e ele tá doido para estrear esse carro. Aí ele vai dirigindo por aí ele tá num lugar que o limite de velocidade permitido é 110 quilômetros e ele não quer ver se esse carro funciona mesmo e resolve botar uns 180, 190 lá no carro. E aí o Mévio, nessa coisa louca, ele acaba atropelando o Tício, porque o Tício estava indo atravessar a rua, como o Mévio estava numa velocidade muito alta, ele não conseguiu parar, e aí ele atropelou o Tício e matou o Tício. Então, a gente pode dizer que o Mévio tinha a intenção de matar o Tício? Não, a intenção do Mévio, que o Mévio queria mesmo, era testar o carro dele, ver se estava bom mesmo, mas ele foi tão imprudente que ele andou acima do limite de velocidade permitido e ele acabou matando alguém por causa desse descuidado dele, dessa imprudência dele. E a próxima hipótese, que é a negligência, já é o contrário. Nesse caso, vamos supor, o Tício não compra um carro novo não. Ele tem um carro já que está mais ou menos aí, mas ele não faz nenhuma revisão desse carro, ele não cuida bem desse carro, os pneus desse carro já tá tudo careca, o freio já tá bem gasto e o Tício tá morrendo de preguiça de levar esse carro para consertar. O Tício é muito desleixado, ele não quer nem saber de consertar esse carro. Aí o Tício resolve dar uma volta num domingo à tarde aí para espairecer. E aí tá chovendo, mas aí o Tício tá ali andando dentro do limite de velocidade, tudo certinho. Só que o carro dele tá tão desleixado, tá tão jogado por causa dessa preguiça dele de deixar o carro dentro dos parâmetros de cuidado, que na hora que o Mévio tá atravessando a rua e na hora que o Tício vai frear, o carro não freia, o freio já tá muito gasto, o pneu tá careca, o carro não freia a tempo e acaba atropelando o Mévio e o Mévio morre. Ou seja, o Tício ele não tinha intenção de matar o Mévio nesse momento, ele só queria dar uma volta no domingo à tarde. Mas ele foi tão desleixado com o carro dele, ele não deixou o carro dele cuidado dentro dos parâmetros necessários de uso, que aí ele causou a morte de alguém por causa dessa preguiça dele, por causa desse desleixo dele. E a terceira hipótese, gente, ela é mais relacionada com uma profissão, assim, em geral, que é a imperícia. A imperícia é uma falta de aptidão técnica para realizar alguma coisa. Então, um exemplo clássico, assim, que é muito usado, por exemplo, uma dermatologista fazer uma cirurgia cardiovascular. Ela é até médica, mas ela não tem aptidão, ela não tem a formação para fazer uma cirurgia cardiovascular. Então, se ela faz isso e a pessoa vem a falecer, ela vai estar incidindo na imperícia. Então, galera, eu espero que tenha ficado claro para vocês todas essas modalidades do homicídio simples, qualificado e culposo. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente, que nós vamos te responder. Se você curtiu esse vídeo, se você quer ter direito na sua escola, curte o vídeo aqui, envia para os seus colegas, para sua diretora, para seu professor, para todo mundo. Se inscreve aqui nas nossas redes sociais e até o próximo vídeo.